Para começar, se inscreva no canal, não esquece de colocar o seu like, curte, compartilha, se inscreve. Tem o QR Code aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aí você também pode acessar para você poder fazer doações pelo QR Code, ou também entrar no... Tem um link aqui também da ADM Comércio. E também tem um cupom de desconto da ADM Comércio. Então, tudo que você comprar na ADM Comércio vai para a missão. Ou seja, tudo é para a missão, tudo contribui para a missão. E é assim. Agora que você vai gravar, né? Oxi! Pastor, missão no Vietnã, conta pra gente como foi. Missão no Vietnã, muito bom. O Vietnã foi desafiador, porque o Vietnã, primeiro que eu nunca tinha ido, não tinha conhecimento, tinha uma chama que ardia dentro de mim para ir para o Vietnã, até mesmo porque dificilmente a gente vê algum missionário que foi para o Vietnã, que eu particularmente não conhecia. E um grande amigo, pastor, o Everton, já foi jogador de futebol lá no Vietnã há alguns anos, e conversando com ele, ele me falou sobre a experiência que ele teve lá, a dificuldade para pregar o evangelho lá no Vietnã. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus a direção, e como sempre, aonde Deus nos manda, nós vamos. E nós fomos, eu fui, né, para o Vietnã em 2000, acho que foi 2024 ou 2025. Me conectei a alguns jogadores de futebol que hoje são técnicos, né? E um ainda joga. E é muito interessante, porque o que era cristão tinha uma agenda, né? Corrida, complicada, então ele não podia ficar comigo o tempo todo. E é difícil você poder evangelizar num país que você não conhece ninguém, né? Mas Deus mandou, ele tem os seus propósitos, os seus objetivos, como fazer. E assim eu fiz. Assim eu fui na direção de Deus. E foi muito interessante que esse desafio, ele foi tomando uma proporção diferente daquilo que eu imaginava. Porque como eu não tinha o tempo todo a assessoria daquele jogador que era cristão, eu tive a assessoria de um outro jogador, só que ele não era cristão. Ele não era cristão e parte do tempo que eu estava lá, eu estava com ele. E eu não imaginava que esse era o propósito de Deus, porque através desse rapaz, eu não vou expor o nome dele aqui, mas através dele, ele me falou muita coisa sobre a prostituição lá daquele lugar. O Vietnã é um país difícil, muito difícil para você aceitar aquela realidade que talvez nem todo mundo saiba. Mas eu vi ali prostituição infantil descaradamente. Muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Eu fiquei hospedado em um hotel em que eu sentia a opressão, a angústia enquanto eu estava naquele hotel. Um hotel bem grande, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um hotel bem grande. Tinha um movimento muito grande de pessoas. E o que era terrível era que durante o dia, mas mais durante a noite, era um entra e sai muito grande. Mas infelizmente, moças que eram meninas, né? Eu vi muitas que tinham 13 anos, 12 anos, dirigindo umas motinhas que eles dirigem lá, e era assim, era toda hora, toda hora, parecia que era entrega, parecia que eram profissionais de entrega, como iFood, como motoboys, né, parecia... E, na verdade, era um serviço de prostituição. Ali tinham pessoas do mundo inteiro hospedadas e aquilo me angustiava muito. E eu tentei pregar o evangelho para algumas, mas elas se fechavam, não queriam ouvir, e até mesmo os homens olhavam para mim com um ar de cala sua boca, não fale, porque a gente não quer saber da sua
da sua religião. E é um país que é 90 não, é 100% budista, né? 100% budista. E um país 100% budista, a gente tem a ideia aqui no Brasil de que é um país zen, né? Para mim, eu ia achar todo mundo zen, todo mundo calmo, todo mundo tranquilão, mas não é bem assim não. Você começa a falar de Jesus, você começa a pregar o evangelho, você cria inimigos. E eu fui advertido por umas 2 ou 3 vezes para que eu não falasse do evangelho de Jesus. E inclusive a segunda vez que eu me atrevi a falar, alguém disse para mim: se o senhor continuar, o senhor vai ter problemas com a polícia. E aí eu me calei e tentei procurar outros meios, né? E vi que foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Aí Deus me deu uma estratégia. Eu me lembro, eu fiz uma oração com fé. Eu falei: Senhor, eu vim aqui e eu sei que o Senhor vai me usar. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo. Eu orei a Deus e é interessante que numa das noites eu tive um sonho. E no sonho o Senhor me deu uma pessoa, uma jovem, e falou para mim tudo o que tinha que falar para aquela jovem. E eu pensei, como encontrar essa jovem num lugar desse? E no dia seguinte, eu conversei com um dos jogadores de futebol lá e contei para ele o meu sonho. E quando eu contei o sonho para ele não é cristão nem nada, e ele parou, ficou olhando assim para mim, e ele disse para mim: pastor, eu acho que eu conheço essa jovem. Eu falei: sério? Então você que vai falar, você vai ser o profeta. Então você que vai lá entregar isso daqui que Deus falou, que eu acabei de falar. Ele falou: não, eu não posso, o senhor não tem ideia como que eu sou. Eu falei: não, eu sei quem você é. Eu sei quem você é, sei que você é um pecador, um errante, eu sei que você não vai nessas zonas de prostituição, porque lá são ruas de prostituição. A prostituição lá quanto na Tailândia, é um evento. Não é qualquer um que vai lá e atrapalha aquilo, não. Aquilo traz muito dinheiro para aquele país, não é muito mesmo. É um comércio mundial, vai turista do mundo inteiro. A internet está cheia de informações sobre isso daí, infelizmente. E esse jogador falou para mim: não, eu não posso, eu chego lá, quando eu chego lá eu já estou bêbado, eu bebo demais. Eu falei: olha, hoje você é a única ferramenta que Deus tem para usar. E você vai ter que fazer, porque eu não vou poder ir lá, né? Eu até disse que eu queria ir lá e ele falou: não, mas não é bom o senhor ir lá não. Porque quando o senhor chegar lá, o senhor vai querer falar de Jesus. Eu estou vendo que o senhor não para de falar. O senhor vai querer falar de Jesus, o senhor vai ter problema sério lá. Eu falei: então, você vai falar. E ele pegou e falou: tá bom, eu vou. Mas vamos ver o que vai dar. Eu vou tentar. Eu falei: vai que Deus vai te usar. E aí eu comecei a interceder pela vida dele. E naquela noite, na mesma noite, ele foi. E ele disse para mim depois, no dia seguinte, com lágrimas nos olhos, chorando, ele disse para mim: eu nunca senti o que eu senti. E ele disse para mim: quando eu cheguei no lugar, no bar onde que eu costumo ficar, e as moças já estavam todas lá trabalhando, alguma coisa fez com que aquela jovem que me conhece há tanto tempo se aproximasse de mim e fosse conversar comigo. E quando ela veio conversar, eu já falei do jeito que o senhor mandou eu falar. E eu disse: eu tenho uma mensagem para falar para você. Aí ela perguntou: mas uma mensagem? Como assim? Olha, eu estou ajudando um missionário, ele veio do Brasil e ele é pastor. E ele me disse, quando ele falou que eu era pastor, eu era missionário, ela travou, ela congelou na frente dele e não falou mais nada, ela só ficou ouvindo. E aí ele disse o que eu sonhei. Qual foi o meu sonho? No meu sonho, eu via essa jovem e eu dizia para ela que as orações dos seus pais estavam sendo ouvidas e ela seria arrancada daquela vida que ela levava. E quando ele disse isso para ela, ela não parava de chorar. Ela começou a chorar de um jeito sem consolo. Ela chorava muito, 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 muito.
E quando ela começou a chorar muito, começou a chorar demais, a dona daquele estabelecimento se incomodou muito. Aí foi até ela e começou a brigar com ela muito. Falar, como é que você começa a chorar na frente dele? O que foi que ele te falou? E você não pode, você tem que resistir. Aí esse meu amigo, né, ele disse para aquela dona, não, ela não está me incomodando não, deixa ela chorar. Foi eu que contei uma história para ela e aí fiz ela chorar. Não, mas ela vai ser punida por causa Não, ela está me agradando por isso, deixa... aqui quem tem razão sou eu, né? Eu não sou o cliente, então para mim tá tudo bem, tá tudo normal, fica tranquila. E aí aquela mulher se acalmou e deixou, e aí aquela moça me surpreendeu com o depoimento que ela deixou. Porque lá atrás, quando Deus me deu o sonho, eu pensei, Senhor, como que eu vou falar que o pai dela, a mãe dela, tem orado por ela? Isso é impossível. Aqui é um país 100% budista. Não tem cristão, e como que eles estão chorando? Eles são nativos, é impossível. E eu achei que aquela visão, aquela revelação era minha, né? Que era o meu desejo de evangelizar, tinha criado aquilo. Para minha surpresa, aquela jovem disse que o pai dela e a mãe dela não faziam ideia onde que ela estava. Mas o pai dela, com muito choro, orava por ela todos os dias, sem saber aonde ela estava. Orava todos os dias e já tinha declarado para ela que não sabia o que ela fazia, não sabia como, mas mesmo ela estando bem, porque na cabeça dele ela estava bem, então mesmo ela estando bem, mesmo ela ganhando dinheiro, mesmo ela demonstrando que estava ótima, ele estava orando para Deus tirá-la da onde ela estava e levá-la para um lugar de paz. Olha isso. Então isso mexeu muito comigo. E eu aprendi que não importa o lugar aonde você vai, não importa onde é que Deus te manda ir, manda falar, manda fazer, não importa, Ele sabe daquilo que nós não sabemos. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele, quando nos envia, porque Ele já tem tudo preparado. Então nós só temos que dizer, eis-me aqui, eu vou, eu faço. E lembrando que o propósito é sempre dele, sempre o propósito é de Deus. Ele nos convida a participar. Então, que isso te encoraje também a fazer missões, que te encoraje a obedecer à voz de Deus, porque o que seria do Evangelho se não existissem cristãos sensíveis à voz de Deus? Então, seja onde for, Deus sabe aonde tem alguém pedindo socorro. E assim ele me levou para o Vietnã. E quando eu saí daquele lugar, eu dei de presente para aquele jogador a minha Bíblia, a Bíblia que eu usava. Quando ele pegou, ele abraçou e ele falou, cara, eu sempre recebi todo tipo de presente. Eu fui muito famoso aqui nesse país. No Brasil, conheço muitos famosos, jogadores famosos, mas ninguém nunca me deu uma Bíblia. Eu nunca imaginei que Deus se importasse comigo a ponto de me dar uma Bíblia. Você está me dando a sua Bíblia. E com muita lágrima nos olhos, sem palavras, ele me abraçou, me agradeceu, e eu me lembro das palavras deles. Ele disse, eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã, mas hoje foi maravilhoso, Deus mudou alguma coisa dentro de mim. Eu espero voltar para lá e um dia encontrar aquele meu amigo, que eu não posso falar o nome dele, e de repente, quem sabe no futuro eu poder gravar novamente junto com ele lá no Vietnã, cuidando de uma igreja. Eu acredito nisso. Mas é isso aí. Isso é um pouco do Vietnã. Pastor, e essa menina que o senhor sonhou, ela era uma estrangeira que estava no Vietnã? O senhor tinha comentado que acontece muito de irem estrangeiras para lá, né? No Vietnã não, era nativa mesmo, né? Tem muito, muito... Só que ela era de uma cidade do interior. Então isso acontece muito no Vietnã e em muitos outros países ali na Ásia. Meninas do interior, meninas que não têm perspectiva de estudo, moram numa pobreza muito grande, uma miséria muito grande, elas são aliciadas, né? É oferecido a elas um estudo, uma bolsa de estudos,
uma casa para morar, um salário, tudo, como se fossem pessoas boas querendo ajudar. E quando ela chega nesse lugar, ela descobre que isso é, na verdade, um tráfico, né? Um tráfico de pessoas. É muito forte isso daí na Ásia, muito. Tailândia, no próprio Vietnã, é muito, muito forte. Esse daí era um caso. Essa menina era uma delas. Foi prometido um trabalho, foi prometido uma vida de sucesso, tudo. Na verdade, ela trabalhava num bar, trabalhava com uma dívida gigante. É uma pessoa que tem uma dívida gigante e sofre muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Ela não consegue pagar a dívida dela. E não tem como sair dali. É uma vida. E ela começou de menina. Infelizmente, é uma realidade que acontece muito na Ásia. Sobre as igrejas para estrangeiros, pastor. Na verdade, lá eu só conheci uma igreja. Depois que eu voltei de lá, eu conheci outros missionários. Acho que eu conheci uns 2 ou 3 missionários espalhados, que estão espalhados no Vietnã, inclusive brasileiros. E aí eu vi que existe uma estratégia missionária lá de trabalho missionário. Mas até aquele momento eu não consegui nenhuma, só consegui uma igreja que eu consegui, mas os pastores não eram brasileiros, eles eram, eu acho que eles eram angolanos, não sei se eram angolanos, haitianos, não me recordo agora, mas era a única igreja que existia, e existia uma regra. Eles podiam ter a igreja, mas esta igreja só podia ter estrangeiros. Era uma igreja para estrangeiros que moravam no Vietnã. E em todos os cultos havia a possibilidade da polícia chegar de repente. A polícia chega de repente no culto à procura de nativos. E quando eles acham, se eles acharem um nativo só naquela igreja, imediatamente a igreja ela é fechada, lacrada, e os pastores que são responsáveis por essa igreja, eles vão responder por um crime lá que eu não sei qual que é, não me lembro, e serão deportados para o país deles ou vão responder ali no Vietnã mesmo. Então pregar o evangelho no Vietnã não é fácil, não é fácil. É um país com as leis bem claras a respeito de uma outra religião, a não ser o budismo. Então não se pode pregar o evangelho lá. É uma forma de perseguição também, se você parar para analisar. Enfim, essa daí é a missão do Vietnã. É um pouquinho da missão do Vietnã. E lembrando, se inscreve, compartilha. Não esquece também de, se você quiser contribuir com a missão, tem aí o QR Code. Também tem aí os dados aí na bio, os dados oficiais para você poder contribuir. E também lá na loja da ADM Comercial, tudo aquilo que você comprar, tem aí o link também, tudo que você comprar também vai estar ajudando todas as missões da ADM. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.